Que o nome do Senhor seja glorificado. Sejam bem-vindos ao nosso Gruta. Nessa noite nós vamos estar dando continuidade nos nossos estudos para preparação, e não somente para preparação, mas para o desenvolvimento da nossa fé, né? Hoje nós estamos fazendo um Gruta diferente. Nós estamos gravando diretamente da igreja, dos estúdios da Igreja Evangélica das Nações, onde se encontra eu e o irmão Rafael, e nós estamos gravando para poder melhor assistir lá no YouTube. Então, desde já, para aqueles que estão no chat, uma boa noite. Aqueles que estão comigo aqui no Japão, uma boa noite. Para aqueles que estão no Brasil, um bom dia. E que nesse dia, no dia que você estiver assistindo esse vídeo, você possa sentir o toque de Deus na sua vida e você possa sentir a presença do Espírito Santo sobre você. Amém? Então nós vamos estar iniciando, nós vamos estar orando para iniciar e pedindo graça para Deus, pedindo que o Espírito de Deus esteja sobre a nossa vida. Vamos orar? Feche seus olhos aonde você estiver. Eu quero pedir que você possa se concentrar nesse momento, possa estar elevando seu pensamento a Deus, possa estar buscando a presença de Deus e que o Espírito de Deus possa estar conduzindo esse momento de oração. Senhor Jesus, nós queremos nos esvaziar de nós mesmos, nós queremos pedir a Ti a Tua graça, pedir a Ti a Tua misericórdia, pedir a Ti que o Senhor possa estar enchendo os nossos corações, que o Senhor possa estar, Deus, esvaziando nossos corações de toda maldade, de todo sentimento ruim, de todo sentimento de derrota, de todo sentimento de tristeza. Senhor Jesus, o Senhor mora no nosso coração. O Senhor conhece o nosso coração. O Senhor decidiu morar aqui dentro, através do Teu Espírito Santo. Nós somos casa do Senhor. E o Senhor conhece cada sentimento que tem dentro de nós. Cada sentimento que nós apresentamos nesse momento. Sentimento de alegria, sentimento de tristeza, sentimento de frustração. Todos os sentimentos, ó Deus, que nós temos, o Senhor conhece. Nós queremos pedir, Deus, que dentro de nós haja somente o Senhor. Haja somente a Tua presença, a presença do maravilhoso Espírito Santo sobre nós, sobre a nossa... dentro de nós. Nós queremos anular agora todo o pensamento das trevas, queremos anular agora todo o pensamento do diabo. Nós queremos pedir a Ti, Deus, que o Senhor repreenda toda ação, toda obra maligna contra a Tua igreja, e que nós possamos, ó Pai, receber uma mente nova, uma mente transformada no poder do Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Amém? Então vamos lá, nós estamos aqui no chat com algumas pessoas, o Rafa está aqui comigo, né? E nós vamos estar então meditando na palavra de Deus nessa noite. Como você tem notado, nós temos falado sobre prosperidade. Quando nós falamos sobre prosperidade, nós temos um pouquinho de dificuldade. Melhor ficar sentado, Rafa? Então vai sentado, o Gruta todo sentado. Não é só uma questão de dificuldade, nós temos uma tendência de falar de prosperidade de uma maneira muito superficial e muito relativa à riqueza, relativa ao bem-estar, relativa ao conforto. A gente vai relativizando essa temática tão complexa. Aí você pode perguntar assim, pastor, mas nós não estávamos falando sobre identidade? Por que nós passamos a falar sobre prosperidade? Porque se existe uma coisa que influencia diretamente, o ponto de maior influência na formação da identidade de uma pessoa é os bens materiais, é a necessidade dos bens materiais ou a falta dos bens materiais. Então o dinheiro está no cotidiano das pessoas, saber lidar com o dinheiro pode influenciar diretamente no desenvolvimento da tua identidade. Então é por isso que nós estamos falando sobre prosperidade, nós estamos falando sobre essa temática que é importante,
porque ela tem a ver e ela vai te ajudar a depurar os pensamentos ruins e te ajudar a ter os pensamentos que nós devemos ter com relação à prosperidade. Na semana passada, nós estávamos aqui em vigília, na sexta-feira, e eu compartilhei até no culto de domingo, eu recebi uma palavra de Deus muito interessante, que é sobre a mente, o poder da mente, o poder dos pensamentos e da mentalidade no decurso da vida. Então, veja bem, a nossa mente, a mente humana, ou o pensamento humano, o palco onde tudo acontece, ou praticamente tudo acontece, o centro de comando da vida humana, da sua vida, ela tem o poder e ela está pronta para te manipular e para te enganar. Então, o que nós devemos fazer? Nós devemos saber lidar com a mente e buscar aquilo que Jesus pregou, que é o arrependimento. Na verdade, no grego, metanoia, ou mudança de mente. Então, é importante a gente entender que o processo de pensamento, ou o processo de construções de pensamento, tem a ver com o nosso sucesso ou com o nosso fracasso na nossa vida. Isso vai depender de como você enxerga, de como você vê a vida, de como você está vendo a sua vida, de como você está vendo a sua circunstância, de como você está fazendo essa leitura da vida e da sua vida e da sua existência. No decurso desse ensinamento que Deus estava me dando, eu entendi de Deus, o Espírito de Deus me ministrou a seguinte pergunta: quem é a pessoa que mais mente para você? E eu fiz essa pergunta no domingo. E aí a gente tem a tendência de eleger algumas pessoas que mais mentiram para a gente. Mas o Espírito Santo foi tão gracioso naquele momento que ele me ministrou de uma maneira muito ímpar, mostrando que a nossa mente, ela é a que mais mente para a gente. É a que mais prega peça, é a que mais diz coisas, ou que cria pensamentos que às vezes não existem e que às vezes vão trazer para a gente muito sofrimento e muita dor, ou então vão trazer para a gente um afastamento da presença de Deus. Então, a mente, o nosso sistema de pensamento, ele está confeccionado por causa da queda a trazer uma informação equivocada para a gente. Essa é a grande verdade. A natureza humana que reside na construção dos pensamentos, ela está condicionada a trazer para a gente uma série de pensamentos que não são compatíveis com uma vida próspera, não são compatíveis com uma vida que vai trazer condições financeiras, não são compatíveis com o sucesso financeiro. Então, o nosso intuito aqui hoje é desmontar esse mecanismo, desmontar essa estrutura de pensamento que está em mim e está em você, que muitas das vezes é a própria arma do inimigo para nos sabotar. Muito tem se dito de expulsar demônios, de expulsar espírito, e isso é válido, a igreja tem que lutar no âmbito espiritual, mas existem pensamentos diabólicos que precisam ser retirados da nossa mente. Hoje nós vamos falar de 3 pensamentos dentro de um princípio, o princípio da transformação. Por que o princípio da transformação? Quando a gente olha para o texto de 1 Coríntios, capítulo de número 11, quero pedir para os irmãos abrir comigo em 1 Coríntios, capítulo de número 11. Eu tenho que ficar sentado, tá? 1 Coríntios, capítulo de número 11. Se algum irmão quiser ler, pode abrir e ler, tá? No verso de número 1. Alguém gostaria de ler? Ninguém vai ler? Então eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo de número 11. Alguém abriu o áudio? Pode ler. Amém.
meus imitadores como eu sou de Cristo. Amém. Eu Só isso aqui. 1 Coríntios capítulo 11, verso de número 1. Depois nós vamos continuar o texto. Depois, não agora. Por quê? Porque na sexta-feira Deus me deu esse texto enquanto nós estávamos orando. E aí, Tinem, obrigado pela leitura do verso 1. Nós vamos para o verso 3, onde diz exatamente esses 3 princípios que a gente pode extrair do texto de Paulo. Só que hoje nós vamos parar em um só, que é o princípio da transformação. Nós vamos entender o princípio da transformação e a influência que a transformação tem numa vida próspera. Então vamos lá. No verso de número 3 diz assim: quero, porém, que entendam que o cabeça de todo homem é Cristo. O que é cabeça? Cabeça é o centro de comando. Não tem dúvida. Se Cristo é o meu cabeça, eu vou fazer o que Cristo quer e eu não vou padecer. Não tem aquele ditado, cabeça não pensa, o corpo padece. Ou seja, a verdade é que a nossa mente humana ela não é igual, não se compara, não tem nenhuma comparação à mente de Cristo. A mente de Cristo é uma mente divina, uma mente iluminada, uma mente com toda a revelação. E a gente recebe essa mente porque ele se torna o nosso cabeça. Ele é o nosso cabeça, o cabeça de todo homem. Nós vamos parar por aqui porque nós vamos falar do primeiro princípio. São 3 princípios, hoje nós vamos falar de um princípio só. O dinheiro que eu ganho é o dinheiro que alguém me dá sem pedir nada em troca. Dinheiro que você trabalha, você está trocando o seu tempo, a sua energia, a sua vida por aquele salário. É uma troca. Então o homem passou a viver dentro de um sistema de troca, de um sistema meritório. E esse buraco existencial passou a ser a realidade do homem. Ele tinha que plantar para comer, ele teve que plantar para comer, e até hoje nós estamos tendo que plantar para comer. Ele teve que trabalhar para realizar, e ele teve que começar a criar situações para poder criar domínio, porque ele perdeu o domínio. Então há uma necessidade do homem dominar. Entendemos até aqui o buraco do homem? Isso aqui é a questão, o buraco existencial do homem. Isso aqui é a questão máxima que nós precisamos entender. O ser humano precisa de transformação, porque só a transformação vai trazer Deus para o centro da vida do ser humano. Somente a transformação. Algumas pessoas me perguntam: pastor, quando foi que Jesus Cristo começou a escrever? Ou quando foi que Jesus Cristo se tornou vitorioso? Na ressurreição? Eu costumo dizer que a ressurreição foi o último ato da vitória de Cristo. Mas o primeiro ato da vitória de Cristo foi a tentação no deserto. A tentação no deserto. Porque na tentação no deserto, Jesus Cristo teve que vencer essas 3 necessidades. Vamos dar uma olhada comigo? Vamos dar uma olhada comigo? No princípio da transformação? Olhando para Mateus capítulo de número 4, nós vamos encontrar então a tríade sendo usada pelo inimigo num estado de tentação, que também pode ser considerado um estado de aprovação. Por quê? Porque se para o diabo aquilo foi a tentativa de derrubar Jesus, para Deus foi a consumação de que ele estava aprovado. Então veja bem, atrás de toda tentação que você passa, existe uma provação que você vence. Se você não cai, você sai vitorioso. Gravou isso aí? Você está vendo tudo como uma tentação. Deus está vendo tudo como um meio de aprovação. E você precisa se tornar aprovado na forma que você lida com a sua vida. Pegou? Entendeu? Você entendeu direitinho? Então vamos lá. Mateus capítulo de número 4. Tentação do deserto.
Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. E aqui o deserto, ele é real. Ele não é o deserto que você canta nas músicas. Não é o deserto emocional. É o deserto real, físico. Feche seus olhos por um instante. Vamos lá. Vamos fazer um exercício mental. Feche seus olhos. Imagina o deserto, aquelas areias, seco. Se tiver um raminho rolando, aquele vento quente e de noite um frio intenso. E lá na frente, você naquele deserto, você vê um oásis. A sua mente diz, isso aqui é uma imagem que eu estou projetando para você não perder a esperança. Mas Deus está dizendo, esse oásis sou eu e eu estou contigo. Em todo o deserto eu estou contigo. Imagina o deserto da tua prova, imagina o deserto da tua realização, imagina o deserto da sua alma, que precisa ser cheio da presença do Espírito de Deus. Ser cheio da presença de Deus. Deus está aí com você, meu querido. Ele nunca deixou de estar aí. Amém? Fizemos esse exercício? No deserto, você vai estar diante das 3 realidades. Vamos lá. Verso de número 2. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse, se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Sabe, eu fico vendo ultimamente, queridos, alguns irmãos falando que não precisa jejuar, não precisa orar, não precisa fazer nada disso. Eu acho que o único que não quer que você faça as coisas é o diabo, particularmente falando. Porque a gente tem que fazer tudo aquilo que o nosso cabeça fez. Jesus, ele jejuou, ele orou, ele clamou e ele passou pelo deserto, assim como nós passamos não por desertos físicos, mas por desertos emocionais e às vezes existenciais. Ali é onde vai ficar evidente a sua necessidade. O Ed Silvoso escreveu um livro, Que Nenhum Pereça, a história do avivamento na Argentina, e ele relata 2 tipos de necessidade: a necessidade sentida e a necessidade real que você tem. Naquele momento, Jesus tinha uma necessidade. Qual era a necessidade dele? Depois de 40 dias sem comer, depois de 40 dias jejuando, ele tinha uma necessidade. A barriga dele precisava de alimento. E a mente dele também queria comer. Não vamos ser inocentes. Interessante que no Éden, a queda acontece pela boca. Está vendo aquela árvore? A árvore do conhecimento do bem e do mal? Certamente, no dia que você comer dessa árvore, você será igual a Deus. Vai e sacia a sua fome. Meus amados, existe inúmeras propagandas. Consuma, compre, coma, beba, se divirta, porque a vida é uma só. Você já ouviu esse ditado? Eu gostaria de te dizer, meu querido irmão, aprenda a dominar a necessidade material que você tem. Controle a sua barriga, controle a sua boca, controle o seu bolso. Controle. Por quê? Porque a tua mente precisa ter certo quem você é, não o que você precisa. Você está entendendo? Continuemos o texto. O texto diz assim: manda que essas pedras se transformem em pães. Ele tinha poder para isso? Tinha. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus sabia que o homem não vive somente uma realidade material
e finita. Jesus sabia que o homem vive uma realidade espiritual e infinita em Deus, eterna, e que esse homem não se resume, o ser humano não se resume ao que come ou ao que bebe. Aliás, se nós comermos em grande escala, com extravagância, me fugiu uma palavra aqui, se nós comermos exageradamente, isso vai ser um problema para a gente, vai ser uma doença. Aquilo que é feito para você matar a sua fome, aquilo que é feito para você se alimentar, se for consumido em extravagância, isso pode se transformar num grande problema de saúde para você. Você sabe do que o pastor está dizendo. Então veja bem, o que está escrito? Está escrito que não só de pão o homem viverá. Meus amados, na transformação nós precisamos saber quem somos, ou pelo que vivemos. Pergunta para a tua alma, pelo que você tem vivido? Pelo que você tem fome? Do que você tem fome e do que você tem sede? Tem muito líder, tem muito cristão, tem muito filho de Deus que não consegue responder pelo que está vivendo. Se você for questionado, se você tem poder, faça emergir, sair do chão ouro. Eu tenho certeza que tem muito crente que vai falar que saia do chão ouro. Tem muito crente clamando por uma lâmpada mágica. Tem ou não tem? Não é assim que funcionam as coisas. Você sabe de onde vem a verdadeira prosperidade? Quando você sabe que você não vive somente do que você come, ou do que você consome, ou do que você tem. Porque isso vai passar. Diga para sua mente, tudo que eu como, tudo que eu bebo, tudo que eu tenho, vai passar. Esse carro vai dar lugar a um outro carro. Essa casa vai dar lugar a uma outra casa. Este lugar vai dar lugar a outro lugar. Mas Deus, eu não vou dar lugar para outro Deus, porque o meu Deus é Jesus. Você está entendendo? Está compreendendo? Está pegando? Adão não sabia o que ele era. Ah, é mesmo, eu posso ser igual a Deus. Querido líder de corda, cristão, filho de Deus, você que está me ouvindo, você precisa saber quem você é. Ok? Tranquilo? Você precisa saber que não é só de coisas materiais que a gente vive. Deixa elas vir e deixa elas ir. Jesus não está dizendo que ele não ia comer nunca mais. Jesus está dizendo que ele ia comer na hora certa. Então o texto, o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse: se és o filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos teus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus também respondeu: também está escrito: não põe à prova o Senhor, seu Deus. Aqui a segunda questão que nós falamos sobre a necessidade de realização. Existem dados que a pessoa, quando chega nos 40, 45 anos, ela tem uma crise de meia-idade. Por quê? Porque ela olha, e muitas das vezes ela olha e ela vê que ela passou metade, ela está se aproximando na metade da vida dela, e ela vê que de repente ela não fez nada da vida. Ela não realizou. Ela não alcançou. Certamente nós não estamos aqui para discutir sobre crise de meia-idade. Nós estamos aqui para discutir sobre uma questão muito séria, sobre a necessidade que nós temos de realização. Se nós estamos em Deus e Jesus é o nosso cabeça, todas as nossas realizações vão ser para Deus. E Deus vai realizar em nós porque é Ele quem faz. E não somos nós. Nós somente queremos.
Nós somente desejamos ardentemente fazer alguma coisa para Deus, para salvar a vida e para influenciar pessoas. Amém? Estamos juntos nisso? É importante que você entenda isso. O que você precisa entender? Que você é um canal, um veículo. Quando você está diante de um grupo, você é um veículo. Quando você tem uma boa aquisição, é um veículo. Quando você faz um bom negócio, é um veículo. E quando a gente tem esses princípios estabelecidos dentro de nós, que nós sabemos quem somos e nós sabemos o que nós estamos fazendo, meu amado, a alegria volta a fluir dentro dos nossos corações. Você está entendendo? Estamos juntos? Aí nós vamos para o terceiro ponto sobre a questão da necessidade de transformação. Aí você pergunta assim, mas pastor, Jesus precisou de transformação? Não, Jesus mostrou o caminho da transformação. O que você precisa vencer? Você precisa vencer a sua necessidade de ter, você precisa vencer a sua necessidade de realizar e você precisa vencer a necessidade de dominar. De dominar. Vamos lá. No verso de número 8, depois o diabo levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E ele lhes disse, tudo isso te darei se te prostrares e me adorares. Jesus respondeu, retira-te, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou e os anjos vieram e o serviram. Veja bem, o princípio da transformação é aquilo que vai nortear você dentro do que você precisa transformar. Quais áreas da sua vida você precisa transformar? Talvez você esteja hoje com uma necessidade de dominar, de ter posses, de estar acima das pessoas e de ter condições de ser reconhecido por aquilo que você é. É uma necessidade de ser reconhecido pelo que você fez. Eu quero deixar um nome grande. Mas Jesus nos chamou para fazer o nome dele grande, para fazer o nome dele conhecido entre as nações. Jesus não prometeu nenhum reino para ninguém, não prometeu nenhuma porçãozinha de terra, porque todas as coisas já são dele, e nós iremos desfrutar de todas essas coisas. Quando nós entendemos isso, nós ganhamos potência. E aqui eu gostaria de ir para o final desse raciocínio, desse primeiro princípio, pensando da seguinte forma: como que nós podemos vencer as dificuldades que nós temos quando nós estamos diante delas? Nós precisamos entender quem somos. A identidade é aquilo que somos e não quem nós queremos ser somente. Quem somos? Jesus sabia quem ele era. Jesus, ele ainda afirma que ele é Deus. Não põe à prova o Senhor seu Deus. Ele fala isso para o diabo, não prove o Senhor seu Deus. Quem somos? Nós somos filhos de Deus. Agora eu quero fazer um outro exercício mental com você. Feche teus olhos. Filhos de Deus. Olhe para uma planície verde, longa, a perder de vista, e lá no final daquela planície há montanhas, montes, e tudo isso é de Deus. Está sobre posse de homens, mas tudo isso é de Deus. Toda a terra é de Deus. E todas essas coisas que são de Deus é nossa. É nossa, é seu, é meu. Porque nós estamos em Jesus Cristo. Se Deus quiser dar alguma coisa para a gente, Ele não vai nos dar. O que nós precisamos ter? Nós precisamos ter uma vida regrada e centrada nele como o nosso modelo de vida.
sede meus imitadores como eu sou de Deus. Algumas traduções, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Paulo era um modelo, Cristo é um modelo, e se nós não imitarmos, nós iremos passar por essa vida reclamando do que nós estamos vivendo, ou do que nós não temos, ou do que nós não alcançamos, reclamando da corda que nós estamos, da igreja que nós estamos. Por quê? Porque não existe identidade em nós. Nós iremos passar pela nossa vida reclamando das condições. As condições são favoráveis. Você deveria agradecer pelo que você tem, pelo que você já alcançou, pelo que você já é em Cristo Jesus e pelo que você vai se tornar a ser. Então, meu amado e minha amada irmã que está em Cristo Jesus, o princípio da transformação deve nortear a sua vida. De que forma? Você deve fazer tudo para viver uma vida de transformação. Tudo, tudo. Diga tudo, tudo. Você deve fazer tudo para viver uma vida de transformação. Tem muito líder que está líder, mas não é líder. Não é líder. Tem muito líder que está à frente de algum trabalho, mas não é. E não é porque o pastor errou. Pastor, você errou de ter colocado esse líder. Não. Nós colocamos confiando e crendo que é uma pessoa de Deus. E que em Deus você se torna. Você não se torna líder pela sua capacidade. Você se torna líder pelo seu temor, pela sua reverência, pela sua dedicação, pela sua entrega diante daquele trabalho que você foi chamado para fazer, porque você tem a mente no Senhor e você sabe que você quer alcançar vidas para Jesus. Então não adianta você só estar como líder, você precisa ser líder, você precisa ser pastor, você precisa ser filho de Deus. Jesus sabia muito bem que ele era filho de Deus, ele não estava filho de Deus. Tem muita gente que está na igreja, mas não é igreja. Não rema com a igreja. Não trabalha com a igreja. Tudo que a igreja propõe, não faz. Essas pessoas estão nas nossas reuniões, e não somente aqui, tá? Mas em todos os lugares da terra. Elas estão nas reuniões, estão criticando, estão falando, mas não estão sendo aquilo que foram chamadas para ser. Filhas e filhos de Deus. Não só de palavra, mas de atitude, de compromisso, de execução de tarefa. Assim, nós estamos sendo aprovados por Deus. Os Salmos diz que Deus sonda o nosso coração. E quanto mais Ele entra dentro do nosso coração, mais Ele encontra o que somos. Entra para dentro do teu coração, querido. Olha para dentro de você e veja se você não está sendo líder, em vez de você ser o líder desse grupo. Em vez de você estar como um líder levantado por Jesus. E o que você vai fazer se você estiver só como líder? Você vai buscar em Deus para ser o líder deste grupo. Por quê? Porque Jesus Cristo, Ele não morreu na cruz do Calvário para você viver qualquer vida. Ele não morreu na cruz do Calvário, Ele não enfrentou essa tentação no deserto para você viver qualquer tipo de vida. Ele viveu, Ele morreu e Ele ressuscitou para te fazer mais do que vencedor. E essa promessa está sobre a sua vida. E você precisa vivê-la, sendo o que Deus chamou você para ser. Não dá para a gente negligenciar mais aquilo que Jesus Cristo chamou a gente para ser. Você quer ser próspero? Transforme a sua mente. Metanoia. Transformação de mente. Não seja um crente pela metade. Seja um crente inteiro. Conduza a tua corda. Conduza a tua igreja
conduza para Jesus, ore. Tem 3 maneiras de fazer missões, 3 maneiras: contribuindo, orando e indo. O resto é não fazer nada. Se não contribui, contribuir é dar dinheiro. Se não dá dinheiro, se não ora e se não vai pregar, não faz nada. É ou não é verdade? Sim ou não? Então avalie isso, querido. Hoje você entendeu, através desse estudo, que você pode viver uma transformação mais intensa, que você pode ter uma execução mais controlada, mais guiada no Espírito de Deus, sendo o que Deus chamou você para ser, desfrutando da vitória de Deus na sua vida, desfrutando de cada vitória que o Senhor fez, de cada obra que o Senhor fez, se tornando conforme Jesus Cristo. Romanos capítulo de número 12 vai dizer isso. Só para finalizar, Romanos capítulo de número 12, nós vamos finalizar esta live, este momento. Diz assim, verso de número 2: um outro texto que a gente... Bom, vamos lá. Romanos 12, 2. Rafa, abra para mim 1 Pedro 1,14 e eu vou ler Romanos 12, 2. Diz assim: não se amoldem aos padrões deste mundo, mas transformem-se. Não seja como o mundo. O mundo corre atrás de bens materiais. Você recebe de Deus aquilo que Deus quer te dar. Amém? Você precisa crer nisso. Por que você não crê nisso? Você crê na Bíblia? Se você crê na Bíblia, você precisa crer na justa provisão de Deus. Porque ela é justa sobre a sua vida. Ele não vai dar nem mais para você se corromper e nem menos para faltar. Amém? Não precisa ser igual ao mundo. Não precisa ser segundo o padrão deste mundo. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Tem muita gente que está experimentando, mas não está comprovando, porque não está havendo transformação na mente. Está vendo, mas não está comprovando. Está experimentando, mas não está comprovando. E tem gente que não está conseguindo nem experimentar e está perguntando: cadê a boa? Cadê a perfeita? Cadê a agradável vontade de Deus? Você precisa estar sendo transformados pela sua mente, ou na sua mente, para você viver isso. Saindo do mundo e sendo este cristão zeloso pela palavra. Irmão Rafa, lê para nós aí 1 Pedro 1,14. Como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Chegou a hora de mudar a chave. Amém, queridos? Deixa os desejos de outrora para trás. Deixa esses desejos para trás. Tenha o desejo de ser filho de Deus. Tenha o desejo de ser abraçado por Jesus. Você que está na sua casa, você que está no Brasil, você que está em qualquer lugar deste mundo, desta terra, saiba que Deus está aí perto de você, batendo na sua porta e querendo ceiar contigo. Princípio de vida próspera: transformai-vos, porque na transformação da sua mente, a escassez é a nossa fartura. Amém? Na transformação da sua mente, a escassez é a sua fartura. Porque aonde Deus está, nós temos tudo. Pastor, eu não tenho nada. Quantas pessoas nós estamos vendo, né, Rafa? No Japão,
com condição financeira boa, mas com uma escassez de Deus, vazias, continua ainda tentando saciar sua fome, seu desejo, sua necessidade de domínio. Você não precisa mais, porque no Senhor Jesus você é satisfeito. Amém? Ok? Deus abençoe. Aos queridos irmãos do Gruta no YouTube, nós vamos parar a nossa transmissão aqui. Forte abraço a todos. Que tenha sido edificante. Coloque aqui no comentário se foi edificante para a sua vida, o que você precisa mudar, o que você precisa orar. Nós estaremos orando e interagindo com você, tá? Deus abençoe vocês aqui do YouTube. Querido Deus, eu quero te agradecer por esse momento. Quero te louvar, Deus, por essa palavra, pela tua palavra que é viva, verdadeira e que não volta vazia. Nós confiamos no Senhor e nós entregamos, ó Deus, a nossa confiança em Ti. Nós sabemos que o Senhor é um Deus de aliança, um Deus de poder, e nós estamos começando, Deus, um grande movimento que vai varrer o Japão, Pai. Eu creio nisso, vai varrer o Japão. O Senhor vai transformar muitas vidas e por isso que nós temos sofrido tanto, por isso que nós temos apanhado tanto, porque vai chegar uma hora que a gente vai aprender. E na hora que a gente aprender, a vitória vai estar sobre nós, porque ela já está sobre nós, já é promessa do Senhor. Ajude cada um dos meus irmãos que estão sofrendo, que estão sofrendo com essa pandemia, seja no Brasil, aqui no Japão, qualquer lugar do mundo, que o Senhor possa estar próximo de cada um dos meus irmãos, ensinando, Deus, a aproveitar essa circunstância para se aproximar do Senhor, para viver para o Senhor. Ajude, Deus, que a gente possa ver, Deus, a Tua vitória sobre nós. Deus, tira essa mente derrotista, essa mente limitada, essa mente, Deus, às vezes rebelde. Tira, Deus, tira de nós e nos ajuda, Deus, a aceitar a Tua vontade. Venha sobre nós, que o Teu poder, que o Teu reino esteja sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos.